Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade, entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje, por não ser diferente, irei mostrar um vídeo para vós de um pastor muito famoso que ele fala algumas heresias, algumas coisas no vídeo dele que é impressionante. É impressionante como que um mau ensino ou uma leitura errada do texto faz com que as pessoas tropecem em um ensinamento que não há base alguma na verdade. E por isso eu irei fazer um comentário em cima do vídeo dele. E eu espero passar um conhecimento ainda mais profundo das Escrituras para todos vós. Então, vamos lá para o vídeo do pastor. Observe. Começar a falar disso. Qual é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, qual é o verdadeiro? E se tem um verdadeiro, imagino que tem pessoas aí propagando o falso Muitos evangelho. falsos evangelhos. Bom, para nós sabermos sobre o evangelho, nós temos que aprender um pouco sobre criação, queda e então redenção. Evangelho vem da palavra grega euangelion, quer dizer boa notícia, boa mensagem. Que boa mensagem é essa? Primeiro Deus cria os céus e a terra com o seu grande poder. Está lá em Gênesis, cria em 6 dias. Cria o céu, as estrelas, cria a terra, os animais. No 6º dia, ele cria a chamada coroa da sua criação, a obra-prima. Tudo que Deus criou foi bom e foi perfeito. Mas existiu algo que foi a sua obra-prima. Foi o homem. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de modo que nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Ninguém, nada em todo o universo. Aqui eu quero parar para... É impressionante, assim, quando você, eu acredito que pelo ânimo do programa, eu acredito que seja nesse sentido. Você falar algo do qual, eu não sei se é falta de conhecimento ou é justamente pelo ânimo do programa, aquilo ali ele não conseguiu entender nem o que ele estava dizendo. Quando o Vilela fala para ele, nem os anjos, ele não, nem os anjos, ninguém foi feito igual a ele. Mas aí você vai para o texto. O Todo-Poderoso já diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Observe, o texto é claro. Façamos o homem a nossa. Ou seja, tinha outras pessoas, tinha outros seres que eram igual? Sim. Segundo a nossa semelhança. O texto já me diz isso. Então, quando ele afirma que não existia nenhum ser igual ao homem, cai por terra. Mas por que ele não consegue compreender isso? É simples. Observe o texto. O texto já me mostra isso. Eu não preciso interpretar ou dar a entender. Não preciso. Basta o texto. O texto vai me dizer se já existia ou não existia. Mas vamos mais para frente. Mas o homem, ele decidiu criar sua imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus tem os seus atributos, características pessoais de Deus. E os atributos são divididos em 2 categorias. Atributos incomunicáveis, só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença. E atributos comunicáveis, Deus tem e comunica às suas criaturas. Bondade, justiça, amor, santidade. Então Deus cria o homem e comunica esses atributos. Então o homem era moralmente justo, moralmente perfeito. E o que acontece? Coloca o homem aqui no jardim do Éden, coloca ele para cultivar o jardim e dá uma única ordem a ele, para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então viola. Aqui a gente tem que parar para analisar o que ele diz.
os atributos de Deus. Ou seja, isso são atributos dos quais ele está dizendo. Se nós formos pegar a complexidade do Todo-Poderoso Yah, eu não tenho nem como dizer quantos atributos ele tem para me colocar ou me retirar. Não tem? Então isso é uma suposição da parte dele. Não é uma, vamos dizer assim, um ensinamento que tem base, não tem base. Ele não tem nada que diga isso que ele está dizendo. Então, isso é para deixar bem claro para vós que isso é um ensinamento do pastor e não um ensinamento do Todo-Poderoso. Não é. Mas vamos mais a fundo. Essa única lei e o pecado entra em toda a criação. E o pecado é como um vírus. Para entender, talvez poderia ter exemplos melhores. Imagina quando um vírus entra em um computador. Ele não destrói o computador, não explode, mas ele corrompe o sistema, ele deteriora, ele não funciona mais daquela mesma forma. Assim aconteceu com o homem, ele se corrompeu. E com o pecado veio as maldições. A primeira maldição veio sobre a serpente, a segunda maldição veio sobre a mulher, com dores dará à luz os teus filhos, e a terceira maldição recai sobre o homem e sobre a terra. Então vem a pior de todas as consequências. Aqui é interessante de nós analisarmos o ponto do qual ele está dizendo. Maldições. Com dores dará a luz a filhos. Espinhos e abrolhos te ferirão a carne. Ou seja, as maldições das quais ele está dizendo. Mas se nós formos parar para analisar, não são maldições. Não são. É algo necessário. Necessário para quê? Como eu já vos mostrei em outros vídeos. Para a construção do ser perfeito. Para isso o homem foi construído, para isso que foi feito o homem na terra. Para que o homem seja perfeito. Foi um elo que o Todo-Poderoso Yah nos deu, ou seja, uma porta que ele abriu para nós. Para que assim eu possa ser um ser perfeito. Porque esse ser perfeito não existia nos reinos celestiais, a não ser o Todo-Poderoso Yah e seu Filho. Mas todos os outros seres não possuíam o conhecimento do bem e do mal. E por isso é necessário que eu entenda o sentido da dor, o sentido do sofrimento, para que eu seja um ser perfeito. Então, para isso é que recaiu sobre nós estas, vamos dizer assim, essas benevolências e não maldições. Não. A Terra ela foi construída para isso, para fazer um ser perfeito. E para que isso aconteça, é necessário que eu aprenda. Se eu não aprender, eu não irei ser um ser perfeito. Não. E esse é o grande erro, porque muitos deles não têm esse conhecimento. Eles não sabem o porquê que o ser foi construído, porquê que o Todo-Poderoso Yah fez a Terra e por que nós estamos aqui. Eles não têm esse conhecimento. E por isso, eles têm que entender de uma outra forma. Mas vamos lá. Consequências, a morte espiritual. Tem a morte física, tem a morte espiritual. O homem não morria, Adão e Eva não morriam, eles eram eternos? Eu não acredito que sejam eternos, mas a morte não fazia parte daquele primeiro plano. Eu acho interessante que o Vilela ele sempre coloca uma pergunta e tipo assim para chamar a atenção dele, né? Peraí, mas eles não são eternos? Esses seres não são eternos? Nem eles eram eternos? E ele diz, eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas como assim eu acredito que não? Tem certeza ou não tem certeza? Mas aí você vai mais à frente do vídeo e vamos lá ver o que o pastor vai dizer. Ok? De modo que a obediência traria a morte para a criação.
Então, de tantas... desobediência. A desobediência, isso, a desobediência. Por isso eu vos disse que às vezes o calor da emoção do estúdio, eu acredito ali, daquilo ali, ele faz com que saia muitas palavras das quais ele não dosa, né? Então você vê que ele fala obediência, depois o Vilela vem e diz, não, é a desobediência. Ele corrige ali para que o que ele estava falando tenha um pouco mais de sentido. Mas vamos lá. De modo que a pior consequência foi a morte eterna. A condenação ao inferno. Ah, tá. Ok? Mas aí vamos parar. Peraí. Eles não são eternos. Essa condenação ao inferno só é garantida se o ser for eterno. Porque se não for, ele para de existir. Se ele não é eterno, não existe mais. Não tem mais uma existência. E o sofrimento no inferno só é para aqueles seres que são eternos. Senão, não há punição, não há sofrimento. O sofrimento, se ele é eterno, o ser tem que ser eterno. Se ele não for eterno, ele não tem sofrimento. Ele para de existir. Então, há uma contradição na palavra do pastor. Mas vamos lá. Então, Deus condena o homem por causa do pecado, vem essa consequência drástica, e junto com ele, toda a descendência que viesse de Adão e Eva seria condenado com eles. Imagina dentro da perspectiva de um vírus. Se eles estão contaminados, logo... Aqui nós temos mais uma inverdade do pastor. Por quê? Que se toda geração de Adão viesse a sucumbir, ou seja, viesse a ser exterminada por causa desse pecado, nós não teríamos Enoque, Matusalém, nem Noé. Essa era uma geração que andava com o Todo-Poderoso Yahvé. Então, o que faz com que a geração que não entrou na arca sucumbiu? Porque aquela geração que não fazia não fazia parte dessa linhagem, ou seja, daquela linhagem de Sete, ela era uma geração da qual não obedecia aos mandamentos. E não era por causa de toda a geração de Adão que foi perversa. Não, peraí. Teve uns que conseguiram andar nos caminhos do Todo-Poderoso Yahvé, mas outros não. Então, por causa da desobediência desses outros, foi que houve aquela multiplicidade de pecado. Então foi por isso. Não pelo fato da geração em si, não. Foi por causa da desobediência, por eles acharem que eles poderiam fazer o que eles quisessem, que eles sucumbiram. Mas então vamos mais à frente. Sua descendência também virá contaminada. Foi isso que aconteceu. Todos que descenderam dos primeiros pais, Adão e Eva, vieram com a infecção, com a transmissão do pecado. E com o pecado, a sentença. Como eu já vos disse, não foi assim como ele está dizendo. Não foi passado pelo DNA, não. Foi passado pelo andar. O ser anda no pecado e não se arrepende. E por isso ele comete vários atos de atrocidade. Foi por isso. A condenação. Então, por que Deus tem que condenar? Porque o pecado é uma violação à justiça de Deus, à lei perfeita de Deus. Perfeito. E Deus, sendo justo que é, ele precisa punir o pecado. A punição vem com a condenação. Mas Deus também não é só justiça. Deus também é amor. E no seu amor, intenta um plano para salvar essa raça que agora está perdida. Essa raça está debaixo de maldição, está debaixo de juízo. Ele precisa salvá-la. E o que ele faz? Ele precisa resolver um grande dilema. Provérbios está escrito assim: quem condena o justo
Não, é quem condena o justo e absolve o ímpio, abominação é para o Senhor, ok? Então não pode absolver o ímpio, nem condenar o justo. Certo. Como Deus, então, pode absolver o ímpio sem ser uma abominação? Ok? Porque veja só, Vamos o lá. transgressor, o infrator, merece a pena, a condenação. certeza. Se o juiz é justo, ele não pode simplesmente abrir as grades das prisões e falar: estupradores, assassinos, saiam porque eu sou bom. Não, o senhor não é bom, o senhor é injusto. Concorda? Esse é o grande dilema. Como um Deus justo salva pecadores injustos sem deixar de ser justo. Agora eu quero Ele ver. não pode simplesmente perdoar, senão ele estará passando por cima da sua justiça. Aí que entra a beleza do Evangelho. Resposta: Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isso muda tudo. Muda O que tudo. começou na queda tem fim na crucificação. A de Cristo. solução, a única maneira de reverter o quadro, o estado do homem, da condenação, é o quê? Os pecados dos homens têm que ser punidos. Ponto. Não há Certo. como passar debaixo do tapete. Não há um lalau no céu. Não há certeza. como. O que acontece? Cristo, então, o plano de Deus é enviar seu filho, que era Deus, para se tornar homem. E nos substituir, morrendo da cruz. O que ele faz? Na cruz, ele leva os nossos pecados. E Deus, por ser justo, tem que punir os pecados. Ao invés de punir os pecados em nós, pune eles em Cristo. Pá, Porque na cruz, Cristo leva os nossos pecados. vamos parar aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Veja a contradição da palavra do pastor. Ele diz que ele, Deus, não pode condenar um justo e absolver o pecador. Perfeito, é isso mesmo. Ele não pode. Mas agora, ele vai condenar um homem justo, puro e santo, no lugar de um pecador. Como pode isso? Olha o nível que chegou. Olha como é impossível entender a interpretação de um pastor deste. É impossível. Eu, às vezes, eu fico olhando, analisando cada palavra deles, assim, e tento entender. Sinceramente, meus irmãos e minhas irmãs, eu tento entender. Eu digo, não é possível que o ser, ele não leia as Escrituras. Não leia. Não é possível. Porque o Todo-Poderoso Yah, em Ezequiel 18, ele é muito claro nisso. Os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos morrerão pelos pecados dos pais. Esse é um provérbio do qual o homem criou. Mas a lei divina, o Todo-Poderoso, não é injusto desta forma. Ele conhece o íntimo de cada coração. Como que ele vai colocar um homem justo para pagar pecado de um infrator? Não existe isso, meus irmãos. Isto é mentira. Mas por que, meu irmão, esse homem fala essas coisas? É simples, meus irmãos. Eles estão baseados em cima de ensinamentos de homens. Eles estão em cima das cartas de Paulo, que as próprias cartas de Paulo se contradizem em suas próprias palavras. É simples de nós entendermos. Observe o que Paulo diz na carta de Efésios. Observe, eu vou ler para vós. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por intermédios das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Olhe, observe. Eu acredito que eles ficam só nesse parágrafo, só nessa parte aqui. Só. Porque em seguida, olha o que Shaul fala. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo, como está escrito, Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado
para que nós praticássemos hoje. Olha só, é impressionante. Veja a contradição da palavra. Ele chega, diz que nós não vivemos mais nas obras, porque as obras ninguém deve se gloriar. Aí em seguida, ele vem e diz que nós temos que viver nas obras, porque as obras são verdadeiras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Olha só. E aí você não consegue compreender o que ele está falando, o que ele está ensinando. Não consegue. Não consegue. Por quê? Por essas contradições da palavra. Infelizmente, é isso que nós temos. Mas vamos continuar na palavra do pastor e ver o que ele vai falar mais ainda. Sobre ele. A imagem é muito simples. Imagine um júri. Imagine um tribunal. Rogério Vilela é condenado por 10 crimes hediondos. O 11º, réu confesso. Desculpa, meus irmãos, é porque às vezes assim a gente olha e fica impressionado assim. Por que ele não se condenou nesses crimes e colocou o apresentador do programa? Por ele se achar justo demais? Por que ele não diz, não, imagine eu, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ele é pego com sangue nas mãos. Condenado, ele vai passar agora sentenciado a passar por um julgamento. No julgamento, ele confessa os crimes. Ele é culpado. A sentença, pena de morte. A hora que o juiz vai bater o martelo e decretar sua sentença, cadeira elétrica, ou nem sei qual que são os métodos hoje, entra alguém no julgamento. Meritíssimo! Não! Não. Como não? Não o condene. Como assim? Ele olha para você, Vilela, levante-se daí. Tudo bem. Você se levanta e ele senta no seu lugar. Pode continuar, meritíssimo. E o juiz, espera aí. Você está querendo dizer que você assume os 10 assassinatos dele? Sim. Mas se você assumir os assassinatos, você vai ter que arcar com a punição. Sim, eu arco. Cumprir a pena. Cumprir a pena. Mas a pena é de morte. Pois eu morro. Ok? Então, aquele homem é executado no seu lugar. Porque o Estado quer justiça pelos crimes e a justiça tem que ser satisfeita. Ou será satisfeita com você ou com qualquer outro. Ela não pode ficar sem ser satisfeita. Foi isso que Cristo fez. Tirou todos nós do banco dos réus e olhou para Deus, o juiz, e diz: cobra o pecado de todos eles de mim. Mas, meu filho, se você tomar o lugar deles, você vai se fazer culpado como eles. Eu faço. Mas se você fizer culpado, você vai pagar a penalidade. Eu pago. Mas a penalidade é a execução sumária. Pode executar. Essa é a história de amor. A mais bela história que o mundo já ouviu. Mas se... É de ficar sem palavras. Sinceramente. É impressionante. Impressionante mesmo. Por isso nosso rei diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Como podes isso? Como podes um pastor, um líder religioso, chegar a esse ponto? É simples, meus irmãos. A iniquidade, ela tem que encobrir a iniquidade. Ele jamais, por causa dos pecados que ele comete, e ele não quer mudar, não quer, ele jamais vai dizer outra coisa. Jamais. Ele jamais vai dizer que nós devemos nos arrepender de nossos pecados e cumprirmos os mandamentos do Todo-Poderoso. Jamais vai dizer isso.
Por quê? Porque ele vive uma mentira. Ele vive uma inverdade. E ele vive mergulhado nessa iniquidade. É mais fácil eu pegar alguém e colocar no meu lugar para pagar meus crimes do que eu ir para lá. E se essa verdade é verdadeira, da qual ele diz, então para que vai existir o juízo? E por que eu devo temer ao inferno se já foi pago? Se tudo já foi pago? Não devo mais temer nada. Eu não preciso mais nem ir para a igreja. Não preciso mais nem andar nesse negócio chamado de lei. Não preciso. Por quê? Por que eu andaria? Se já foi pago. Se tudo já foi resolvido. Então não vai ter juízo, não vai ter. Então, pare para pensar. Tudo aquilo que nosso Senhor nos ensinou, que haveria de vir, não irá de vir mais. Não irá. Já foi pago por ele. Não é simples? Veja as heresias. Veja essas coisas que são impressionantes. Como que as pessoas acreditam nisso? É assim que está escrito? É dessa forma que está escrito nas Escrituras? Lógico que não. Não é? Ah, mas tá nas... Acabei de mostrar para vós as contradições. Agora, se vós querem seguir a Paulo, sigam a Paulo. Sigam as cartas deles. Esqueçam o Todo-Poderoso Yah, esqueçam o seu filho. Porque os ensinamentos deles são maiores do que o de Paulo. Quem é Paulo na frente de Nosso Senhor e do Todo-Poderoso Yah? Não é ninguém. É um apóstolo, ou um discípulo, ou um mensageiro, como vós quiserem chamar. Mas quem é ele? Ele pode dizer o que ele quiser. Mas quem é ele? Veja o que os profetas falaram. Olha o que eles testificaram sobre tudo isso. Nosso Senhor não cumpriu o que eles falaram? Sim. Por que Nosso Senhor disse: eu não vim abrogar a lei nem os profetas, e sim cumpri-la? Então, se eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna, eu andarei no caminho que Ele andou. Farei o que Ele me mandou fazer. Aí sim eu terei a vida eterna. Crer apenas de boca e não de obras? Ou seja, que fé é essa? É uma fé morta. Não existe. E por isso eles tropeçam nessas coisas. Mas vamos mais à frente. Jesus era homem, era carne. Como ele suportou essa dor? Vamos lá. Como um humano. Vamos lá. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Vamos entender isso. Para o plano ser executado, deveria... Vamos lá. Vamos entender isso. Às vezes eu não consigo compreender qual o pensamento dele. Se Yeshua era Deus ou Filho de Deus. Na hora que ele cria esse tribunal, do qual é um tribunal fictício, que Nosso Senhor assumiria o lugar de um outro homem que era o verdadeiro pecador, ele assumiria para que dessa forma fosse paga uma dívida da qual essa dívida é minha e não de Nosso Senhor. Eu que sou vamos dizer assim, o cometedor dos pecados, eu que transgredi a lei, eu que fiz um monte de ato de abominação. Agora meu Senhor vai vir, um homem justo e puro, e será condenado por isso e pagará o preço disso. Um tribunal do qual não existe nem na vida real aqui. Acho que só na cabeça do pastor. Porque um tribunal desse, ele é extinto. Não existe isso. Como soltar um marginal que vai continuar cometendo as mesmas iniquidades, ele não vai mudar, e colocarei um homem do qual não comete iniquidade nenhuma para pagar uma pena. Isso não existe.
Isso não tem lógica. Só quando eu quero acreditar que os meus pecados, pronto, já foram pagos. Não. Ouve o que o nosso rei fala. Se vós se converteres de vossos caminhos e andarem em meus mandamentos, eu vos ouvirei dos céus. Espera aí, como assim? Se eu mudar os meus caminhos. Toda a Escritura diz isso. Eu é que tenho que mudar. Agora, não preciso mais. Nosso Senhor pagou nossos pecados. Não precisamos mais. Estamos todo mundo salvo. E por isso ele diz, muitos chegarão naquele dia e me dirão, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos espíritos malignos? Em teu nome não operamos milagres? E ele vos dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Aí ele continua, porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro, não me abrigaste. Estive nu e não me vestiste. Estive em aflição e na prisão e não viestes a mim. Olha só, se isso não são obras, é o quê? Ah, não, mas não são pelas obras. Pare para pensar. Como são erradas essas coisas. Mas infelizmente é nisso que as pessoas acreditam, porque é mais fácil. É muito mais fácil acreditar nisso. Mas vamos lá. Vamos ver o que o pastor tem mais para falar. Só poderia ser feito por um homem perfeito. Só um homem perfeito poderia nos substituir. O que é um homem perfeito? Um homem que nunca pecou. Vamos procurar na terra. Adão, não. Abel, Caim, não. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Vão passando as eras. Não. Não tinha essa classe na terra. Então vamos olhar para o céu. O Filho. Eu desço e me faço homem. Jesus então veio, se fez homem, sem deixar de ser Deus. Quando ele nasce de Maria, ele vem à terra. É a encarnação do verbo que nós chamamos. Então Jesus se torna homem sem deixar de ser Deus. É a chamada união hipostática. Ele não era 70% Deus e 30% homem. Ele não era 50 homem, 50 Deus. Ele não era mais homem e menos Deus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem, coexistindo junto na mesma pessoa sem se misturar. Quer ver uma prova disso? Na mesma passagem, quando ele está viajando com os discípulos no barco. Como homem, de tão cansado dorme. Quando os discípulos acordam, mestre, mestre, estamos morrendo. Como Deus repreende a tempestade. Acalma-te, mar. Homem e Deus na mesma passagem. E por que tinha que ser homem e Deus? Tá, vamos lá. Isso aqui não é dizer que Nosso Senhor era Deus. Não. Ele tinha seus poderes. Tinha. Ele operava milagres dos quais ninguém operou. Mas isso não é dizer que ele era Deus. Não. Ele tinha sua força. Tinha sua força. Tinha não. Tem sua força. Mas ele nunca se nomenclatou Deus. Não. E isso é muito simples de nós entendermos. Quando ele está sendo provado por Satã no deserto, o que ele fala para Satã? Adorai a quem? Adore a mim ou ao Todo-Poderoso? E isso é simples de nós entendermos. Quando ele está no madeiro e clama, Uéuia, Lemana Sibactane, ou seja, Todo-Poderoso, por que me abandonastes? Peraí. Como podes tu se abandonar? Pare para pensar. Não existe isso. Mas infelizmente é o que os seres acreditam. Mas vamos lá. Só um homem perfeito podia nos substituir. Hebreus diz que Jesus foi em tudo tentado, a nossa semelhança. Imagina você, Vilela, quantas vezes e por quais coisas você já foi tentado desde que você nasceu. Perfeito. Só um homem perfeito pode nos substituir.
Por isso é necessário nascer de novo, para que, por essa evolução, vós alcance a perfeição. Se eu não nasço, se eu não me revigoro, se eu não deixo o eu antigo e vivo num caminho de perfeição, esqueça, não irá conseguir a redenção, não irá. Se eu continuo pecando, infelizmente, o meu destino é trágico, como os demais que cometeram esses atos de iniquidade. Agora, é simples de nós entendermos isso. Se o meu eu não se tornar perfeito, você acha que nosso rei vai querer pedófilos, assassinos, estrupadores e vários outros elos de iniquidade dentro dos reinos dos céus? Pare para pensar. O reino dos céus virou uma bagunça agora? Lógico que não. Lá existe uma lei. Só entra nos reinos aquele que é puro de coração. Se não, meu irmão, não esquece. Não tem como entrar. Não tem. Porque o que habita em ti é trevas. O que habita no ser é trevas. E se o que habita no ser é trevas, quão grandes não serão nossas trevas? Pare para pensar nisso. Como eu vou me iluminar? Praticando as boas obras, mudando o meu caminho de ser, vivendo verdadeiramente o evangelho do reino, cumprindo as leis do Todo-Poderoso. Aí sim, aí eu vou começar a me modificar, sair do caminho que eu ando para entrar num caminho de luz. Se eu não matar o velho eu e continuar nele, infelizmente, não há justo que irá lhe pagar por seus pecados. Por isso, nosso rei disse, chegará o dia em que nenhuma alma poderá quitar algo por outra. Não haverá esse dia. Não vai existir isso. Não existe isso que ele está falando. Não existe. Mas vamos mais à frente. Pensa em todas. Jesus também sentiu o mesmo desejo a mesma tentação. Mas não pecou. Então, o homem perfeito. Só que só um homem não suportaria pagar pela penalidade e sobreviver a ela. Se ele fosse só homem, ele não suportaria. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Agora, na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. Foi Deus. Isso é a maior blasfêmia que existe. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou parar o vídeo aqui. Eu já assisti o vídeo. Então eu vou parar para vos dizer uma coisa muito séria. O que esse homem ele está prestes a falar é uma blasfêmia contra o Espírito Santo do Todo-Poderoso. Essa blasfêmia, como está descrito nas Escrituras, não tem perdão. Eu não sei o que ele irá fazer para tentar mudar esse quadro. Mas essa foi a maior razão de eu fazer esse vídeo, comentar em cima deste vídeo deste pastor. Por quê? Para que vós não cometam este erro, não cometam esta blasfêmia e também sejam de uma forma renegado por nosso Senhor. Não façam isso. O que ele irá falar agora, não existe isso. Não existe. É uma coisa dele, da cabeça dele. Ele que inventou isso, ele que está falando isso. Não. É uma loucura tão grande isso, porque pare para pensar. Como podes um pai matar um filho? Pare para pensar. Analise um fato desse. É triste demais isso, mesmo. É muito triste. Um ser para tirar a vida de um filho, ele não serve, vamos dizer assim, ele não tem valor algum. Não tem.
E se fosse desta forma que esse homem falou, infelizmente eu não compreendo mais nada. Infelizmente. Eu acho que as leis e as coisas, os bons caminhos não são bem vistos. Porque se aquele que me mostrou toda a justiça, todo o amor, toda a fidelidade, todo o caminho que eu devo andar, faz isso, eu devo analisar meus passos novamente. Mas isso é mentira. O que ele irá falar agora é a maior blasfêmia que eu já ouvi em toda a minha vida. Mas vamos ouvir para que vós compreendam. Como assim? O próprio pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Quando Jesus morre na cruz, todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Onde está o pecado? Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Então, o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Quem envia o míssil? Deus. O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil É. entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo. Pare para pensar. Pare para pensar agora. Eu até compreendo o que Vilela fala. É difícil entender isto. É muito difícil. Muito difícil. Pare para pensar, já falei. Pare para pensar nessa situação. Olhar um homem justo que está pregado em um madeiro e olhar para ele e ver os meus pecados, é impossível ver isso. É impossível. E ainda mais sendo o pai daquele que está pregado no madeiro. Nosso rei viu a iniquidade dos homens, a atrocidade deles contra seu filho. Vocês já ouviram aquela parábola da qual Nosso Senhor diz que um homem bom tinha um campo e deu para os vinicultores, e eles foram lá e semearam a terra, e depois o dono do campo pede para que um dos servos vá até lá e tragam os alimentos, e eles pegam e dão apedrejo, uns matam o outro, se faz isso. Aí Deus diz, o semeador, né, o homem do campo diz, agora eu irei mandar meu filho para que eles escutem ele, temam ele, e aí sim eles vão ouvir. Mas o que eles desejaram? Vamos matar o filho para que nós possamos ficar com a herança. E aí eles matam o filho. O que fará o homem, o dono do campo, quando voltar com esses homens que cometeram tal ato? Me diga. Essa é a verdade. Não isso que ele está falando. Não existe isso que ele está falando. A verdade é essa. A ira de Deus cairá sobre esses homens pecadores. A ira de Deus cairá sobre esses profanadores da verdade. Esses homens que falam blasfêmias. Esses homens que cometem atos de iniquidade com suas bocas. E desviam várias pessoas que não têm entender da verdade. Ou seja, destrói a si próprio e também aqueles que querem buscar a salvação por seguir determinados ensinamentos. Isso não existe.
Uma vez eu escutei de um homem que ele diz assim: nós só vimos uma vez, o nosso Senhor irado. Em toda a Escritura, nós só vimos uma vez. Yeshua irado. Quando foi? Eu pergunto para vós, quando foi? A única vez que nós vimos ele irado foi com aqueles que faziam das Escrituras, do templo, um comércio. Foi a única vez. Ele não se chateou com prostituta, nem com assassino, nem com isso, nem com aquilo. Porque esses seres podem mudar. Podem caminhar no caminho da verdade. Ah, mas serão perdoados? Meus irmãos e minhas irmãs, aí está na mão de nosso Rei. Como nosso Senhor diz, para nós não é possível. Mas para o nosso Rei tudo é possível. E se ele achar que ele é merecedor do perdão, ele irá dar. Mas não será dessa forma. Não será assim. Botando um justo para pagar meu pecado. Não existe isso. Esqueçam isso. Isso é heresia. É blasfêmia. As Escrituras me mostram totalmente diferente. Mas esses homens, eles vivem as cartas de Paulo. E de uma forma errada ainda. De uma forma errônea. Não é a parte verdadeira. Não é. Eu acabei de ler para vós uma passagem que ela fala uma coisa e em seguida ela vai me mostrar totalmente diferente. Não é pelas obras. Opa, mas nós temos que praticar as obras. Como assim? Isso não existe. E por isso esses homens fazem e mostram determinados ensinamentos que não têm nenhum embasamento na verdade. Mas vamos lá, vamos terminar de ver o vídeo do pastor. No terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou. Não, aí tu tá brincando. Por quê? Por causa da sua santidade. Outro atributo. Abacuque 1,13 diz, Deus diz, o profeta diz, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar. Com certeza. Quantos pecados bastaram para Adão e Eva cometer para ser banido do paraíso pro resto da vida? 10? 5? 1. Porque o pecado, ele é contrário à natureza de Deus. O Senhor não pode ser conivente com o pecado. Agora você vai entender aquele salmo que você fala tanto. Aquele trecho. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele brada na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Resposta? Porque na cruz você se fez pecado, meu filho. Minha nossa. Então, ele despeja a ira e mata. No início do vídeo desse pastor, ele fala da onisciência, onipresença e onipotência de nosso Rei. Pare para pensar agora. Onipresença, onipotência e onisciência. Como olhar para nosso Senhor e ver isso que ele está vendo? Pare para pensar. Será que nosso Rei é assim? Será que ele realmente é da forma que ele está pensando? Lógico que não. Ele conhece os corações. Se o Filho conhecia os corações dos homens, fale a nosso Rei. Conhece ainda mais os corações dos homens. Mas vamos lá. O seu próprio Filho. E com ele, todos os nossos pecados. Os pecados são pagos naquele momento. Aquilo, Vilela, não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O Filho pegando todo o nosso pecado e botando nas costas. Eu suporto, traga-os, eu os compro, eu pago por eles. Mas o preço vai ser muito alto. Você vai ter que suportar a ira. Então ela veio. Imagina, para você ter uma ideia o que é a ira. Imagine um meteoro. 1 milhão de vezes maior que a Terra. Mais pesado que a Terra. Vindo na velocidade da luz contra a Terra a 1 hora. E ela vai colidir com a Terra e vai transformar tudo em pó. E ela está vindo. E alguns minutos antes dela chocar com a Terra, um muro. 1 milhão de vezes maior que o meteoro se coloca entre a Terra e o meteoro. Então o muro
O meteoro colide com o muro. E destilhaça, e faz o muro em 1000 pedaços, e aquele meteoro estilhaça, e nem o estilhaço toca na terra. Mas e o muro? O muro não aguenta, ele se desintegra. A ira de Deus era esse meteoro que estava vindo sobre o homem, para esmagá-lo e puni-lo pelos seus pecados, e vindo 1 bilhão de vezes maior. E quando ia colidir conosco, o Senhor Jesus se coloca entre nós e o meteoro, e abre um braço para a esquerda e a direita e diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então a ira de Deus caiu sobre ele. A Bíblia chama de cálice da ira. Nenhuma gota desse cálice caiu sobre nós. Mas e o filho? O filho não aguentou. O filho morreu. Jesus morreu. Jesus e é isso. É impressionante. Às vezes eu fico olhando, tentando entender a cabeça do ser que fala essas coisas. Não tem como. O filho não aguentou, mas vive. Como assim? Morreu. Não ressuscitou? Pelo menos o que eu li foi que Nosso Senhor morreu em vida carnal e ressuscitou e vive, eternamente vive. Veja que é uma colocação tão banal, uma coisa sem nexo, sem alicerce nenhum, o que ele está falando, que nós terminamos com esse teatro. Braço para a direita, braço para a esquerda, e está consumado. Como assim? Consumou-se tudo aquilo que era a missão, tudo isso? O Isaías 53, da qual ele fala, infelizmente, na Bíblia dele, ele foi manipulado. E por isso ele não compreende. Nosso Senhor nunca quis humilhá-lo, nem maltratar o próprio filho. Nunca quis. O que ele enviou o filho dele para cá foi para que o filho dele mostrasse para nós que mesmo revestido de carne, nós poderíamos ser os homens e mulheres perfeitas. É simples de nós entendermos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Se ele é o caminho, ele é a verdade e a vida eterna, por que que eu não ando nos caminhos que ele mandou andar? Porque eu não faço as mesmas obras das quais ele me mandou fazer. Não só ele, como um todo-poderoso Yah também, nos diz, por meio dos seus profetas, todo o caminho que eu deveria andar. Mas agora por que que eu pego e esqueço o que foi dito por nosso Senhor e pelo todo-poderoso Yah? E agora me deito em cima de cartas de Paulo. E aí eu tenho que fazer todo esse malabarismo, ensinar todas essas blasfêmias, para tentar, vamos dizer assim, esconder o meu pecado. E colocar um homem justo para ser o pecador. Olha só que loucura. Que loucura, meus irmãos. Nunca existiu isso. É simples de nós entendermos. Isso é a mais pura blasfêmia. Mas, infelizmente, esse é o ensinamento que hoje as igrejas, todas elas, quase todas elas dão. A missão já foi consumada. No livro do Apocalipse, no toque da quinta trombeta, na abertura do 5º selo, que as almas clamam debaixo do altar do Todo-Poderoso Yah, dizem: até quando, meu Senhor, tu irás permitir, ou seja, até quando tu irás cobrar o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Peraí. Mas o pastor falou que já foi pago. O sangue já não precisa mais ninguém pagar. Já está tudo consumado. Pode continuar pecando, meu irmão. Pode continuar pecando. Não vai dar problema. E Yeshua
perdão, meu Senhor. Jesus deles já pagou os pecados. Não existe isso, meus irmãos. Pare com isso. Vivam o verdadeiro evangelho. Vivam as Escrituras como elas são, perfeitas e belas. Como eu já vos disse. Tudo aquilo que é contra os mandamentos não vem do Todo-Poderoso Yahvé, nem de seu Filho. São mandamentos de homens. Isso foi dito pelo profeta, muitas das vezes. Não só por um, mas quase todos eles que falaram da verdade disseram a mesma coisa. Mas Yeshaiá, Isaías, como é conhecido, ele simples fala. Ele fala de uma forma simples e perfeita. Quando ele diz assim: quem creu em nosso testemunho, meu Senhor? A quem foi manifestado o braço do Todo-Poderoso Yahvé? Ninguém creu, meu Senhor. Ninguém. Porque eles transgridem a tua lei. Eles vivem a vida deles conforme eles querem viver e não se arrependem dos seus pecados. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quis trazer esse vídeo para vos mostrar toda esta verdade e de uma forma clara e perfeita. Espero que vós mesmos possam pegar as Escrituras, peguem o vídeo, observem o que eu vos mostrei e sigam da forma simples e bela. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Que a paz do Todo-Poderoso Yahvé e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Rendei glória àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja. Hashem,